A graça e a paz do Senhor Jesus. Como é que vai a família? Vai bem? Vai bem, né? Aí a gente crente diz assim: ah, pastor, vai bem, né? Mas você sabe como é que é, né? A gente está sempre enfrentando alguns problemas, mas a gente vai bem. No final a gente sempre diz: vai bem. Quando a gente fala de família, tem tudo a ver com a história da igreja, porque a igreja é feita de família, não é? Hoje pela manhã, uma criança veio e recitou uma poesia e faz parte de uma família da história da igreja. Fiz uma pergunta sobre quem é a pessoa que tinha uma história mais longa aqui na igreja pela manhã, era a Lúcia. Então, como é que vai a família? Quando nós falamos de história de igreja, tem tudo a ver com a história da nossa família. E às vezes a igreja passa por momentos difíceis, porque as famílias passam por momentos difíceis. Nesses 60 anos, quantas vezes passamos por momentos difíceis como igreja, porque famílias da nossa igreja ficaram enlutadas. E aí isso é um baque, isso choca, isso machuca. Quantos anos, nesses 60 anos de história, a igreja passou por momentos difíceis, porque filhos se desviaram de famílias, estavam firmes e agora não estão mais. É assim. Nós somos uma única família, ligadas pelo sangue de Jesus, mas como igreja são várias famílias diferentes, que vivem as suas histórias, às vezes longe, às vezes perto umas das outras, mas a saúde do nosso lar tem tudo a ver com a saúde deste negócio aqui, esse negócio que a gente chama de igreja. E nós sabemos que ao longo da história de qualquer igreja, nós vamos passar por momentos difíceis, incertezas, os sofrimentos por razões diversas, situações que nos fazem quase que perder a esperança, ficamos preocupados. É assim. Essa é a realidade de todos os lares, é a realidade de toda e qualquer igreja. Por causa dessas dificuldades, a igreja sofre consequências, ministérios param, as famílias enfraquecem, e aquelas famílias que atuavam não atuam mais, os ministérios ficam sobrecarregados com poucas pessoas atuando, a igreja sofre. Nós vamos vendo isso acontecer ao longo de toda a história de toda a igreja. Algumas pessoas nesse período, e podemos falar aqui da sexta igreja, perderam a vontade de trabalhar por alguma razão, já não são mais como eram no passado, já não tem mais a mesma dedicação por alguma razão, seja por sofrimento, ou fraqueza espiritual, ou pecado. E assim a gente vai vendo a vida da igreja sendo influenciada pela forma da família. A fraqueza espiritual acaba minando a força de muita gente. Nós estamos aqui com um público bom presente na igreja, cultuando. Quantos são daqui, não estão aqui e não têm vindo aqui faz tempo? Porque enfraqueceram na fé. Tem de vez em quando, não tem prazer na palavra de Deus, não tem prazer na oração. Quantos chegam ao estado, e nós pastores ouvimos isso com certa frequência, das pessoas enfrentando problemas tão difíceis, que elas chegam diante de nós e dizem assim: pastor, eu não mais consigo orar, não tenho força para orar. Quantas pessoas se encontram neste estado, que fazem parte dessa história, da sexta igreja presbiteriana em Governador Valadares? Talvez você veio aqui hoje e se encontra nesse estado, sem força para orar, não consegue mais ler a palavra de Deus na sua casa, a não ser na igreja. Quando o pastor pede para abrir a Bíblia, às vezes a gente abre, mas em casa, pastor, eu não dou conta. Quantas pessoas perderam o prazer em Deus? Quantas que fazem parte da história dessa igreja? Quantas pessoas estão esgotadas de tanto esperar algo de Deus, mas Deus continua em silêncio? Estão aguardando na expectativa de um agir de Deus, mas não veio esse agir, e a força vai acabando, e algumas pessoas se prostram, enfraquecem, e a igreja sofre com isso. O que nós podemos fazer diante das crises que nós temos, pessoais, familiares e que afetam a igreja? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4.
a partir do versículo 14. Hebreus 4, do 14 ao 16, eu farei essa leitura, vocês podem acompanhar nas suas Bíblias. Hebreus capítulo 4, do 14 ao 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Os tempos eram tempos difíceis, no período em que essa carta, ou esse sermão, como alguns entendem, foi escrito, ou esse sermão foi pregado. Era uma realidade dolorosa para a igreja da época. Havia fraqueza espiritual, havia abandono de fé, havia ameaça de morte, havia perseguição. As pessoas da igreja, quando essa carta foi escrita, passavam por momentos delicados. O cenário que se compõe, se a gente fosse descrever, a igreja dessa época não era um cenário muito agradável. Perigos, irmãos que estavam com a gente caminhando pela fé, abandonaram a caminhada, voltaram para o judaísmo, voltaram para as sombras, abandonaram a cruz, e a gente, se vivesse nesse tempo, sofreríamos, porque é o que aconteceu. Muitas pessoas enfraqueceram na fé, se afastaram da fé, abandonaram a fé. Outros viviam com medo, tensões, porque a perseguição estava acontecendo de maneira branda, mas ela estava vindo, e será que chegaria até nós? Tantas lutas, e essa carta então foi escrita dentro desse cenário, desse contexto. O coração do povo que se deparou com esses escritos estava com um coração que apertado, diante das incertezas, o que vai ser de nós, o que nos aguarda no futuro, o que é que tem para nós lá na frente? Será que eu vou permanecer firme? Será que o meu irmão vai voltar? Será que a perseguição vai chegar? O coração estava apertado do povo. Prisões, mortes, ameaças, apostasia, tudo isso fazia parte do que a igreja estava vivendo naquele período. Tempos difíceis. E em todo tempo difícil, a igreja precisa de pastor. A igreja daquele tempo precisava ser pastoreada, porque a igreja vivia tempos difíceis. Então o pastor, nós não sabemos quem escreveu essa carta, mas de maneira pastoral, resolve escrever para esse povo que estava preocupado, para esse povo que estava firme, mas via outras pessoas que não estavam mais ali porque abandonaram. Nós estamos diante de uma carta muito grande, com vários assuntos aqui tratados, e o pastor que escreve essa carta, ele entende o cenário da igreja daquela época, ele compreende o que aqueles irmãos estavam passando, e ele então começa a trabalhar na sua carta doutrina, querendo que a igreja pudesse ter uma solidez teológica, usando esse termo. O pastor trabalha doutrinas para fortalecer a igreja em tempos difíceis, mas ele não esquece o que nós chamamos de aspecto pastoral. Por toda a carta nós vemos isso. O autor, ele apresenta pontos doutrinários, às vezes profundos, e de repente começa a passar a mão na cabeça das ovelhas. Permaneçam firmes, tomem cuidado, dando uma palavra de ânimo, de esperança, de força, para que a igreja pudesse seguir com o coração firme em Cristo, firmado mesmo naquilo que eles acreditavam, mas também bem alimentados e fortalecidos nessa caminhada que não estava sendo fácil. Bom,
a carta aos Hebreus, essa epístola, nós temos aqui Jesus como o grande centro de todo o escrito. Jesus é apresentado como sendo superior a todos os elementos do Antigo Testamento e também dos ofícios. Jesus é apresentado como superior a qualquer símbolo do Antigo Testamento. Ele é assim. Do início ao fim, nós encontramos o pastor enfatizando Cristo Jesus, e no texto que nós lemos, após apresentar a realidade de um futuro descanso prometido, da glória eterna, do descanso no céu, de uma palavra de ânimo diante de tantas lutas nessa terra, há algo para a gente preparado lá no futuro, o novo céu e a nova terra, um lugar de descanso eterno. Depois de abordar este ponto, o autor deixa uma palavra de ânimo para a igreja da época, que serve para toda a igreja, serve para vocês, serve para nós. A palavra de ânimo que o autor deixa: continuem firmes no que vocês creem, firmados na fé que professamos. É o que nós precisamos. Diante das nossas crises, diante de qualquer período da igreja, mas principalmente naqueles períodos mais difíceis, nós precisamos estar trazendo à nossa memória aquilo que nós cremos, lembrando de quem nós cremos e a quem nós servimos. O autor dessa carta, esse pastor, conhecia então a realidade do seu povo, e conhecendo a realidade do seu povo, ele sabia que muitos estavam se afastando da fé genuína e retornando ao judaísmo. Quando ele diz no versículo 14 que nós lemos, no finalzinho: conservemos firmes a nossa confissão. Ele não faz essa afirmação de maneira isolada aqui no texto. Afirmações semelhantes já haviam sido feitas antes, como por exemplo capítulo 2, versículo 1, capítulo 3, versículo 14. O autor sempre usa desse artifício, trabalhando doutrina, e quando ele chama a atenção da igreja, no sentido de encorajar para que permaneçam firmes, o autor sempre usa o recurso de: conserve a confissão, lembrem o que vocês acreditam. E aqui no texto, ele tinha como objetivo, como propósito, lembrar o seu rebanho sobre as coisas que o rebanho acreditava, que devem nos fortalecer em tempos difíceis, nas crises que nós passamos. E a palavra confissão aqui não é a palavra que nós usamos para confessar pecados. Agora nós vamos orar e você vai fechar os seus olhos, vai confessar a Deus. Não é esse sentido aqui. O sentido da palavra confissão nesse versículo 14, o termo remete a uma espécie de conteúdo do que se crê, como nós temos. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem os seus símbolos de fé, e entre os seus símbolos de fé, a confissão de fé de Westminster. E ali não é confissão de pecado, não é um livro de confissão de pecado, mas é um livro de declarações de fé. O autor, o pastor, diante de uma igreja em crise, com problemas pessoais, com medo, com incertezas, vivendo na história um momento diferente, ele chama a atenção daquela igreja, para que aquela igreja pudesse ter a sua confissão enraizada. Permaneçam firmes na confissão. Nós precisamos saber em quem nós realmente cremos, em quem nós realmente cremos, se nós quisermos permanecer firmes nos momentos mais difíceis da nossa história. Nós precisamos disso, conservar firme a nossa confissão. A doutrina nunca pode ser negligenciada. Igreja que negligencia a doutrina, quando chega um momento difícil dessa igreja, vai ficar difícil para ela permanecer em pé. Nós, que não temos solidez teológica, nós que não conhecemos a doutrina que professamos, quando passamos pela dificuldade, nós começamos a questionar a Deus, porque a gente não entende que Ele é soberano. Nós não entendemos que Deus permite que passemos pelo mal para nos provar. Isso é bom. Então, quando eu não conheço essas coisas, quando eu não tenho uma confissão firme, clara, eu passo pela dificuldade, e normalmente eu não dou conta disso. Crentes que não têm essa confissão muito clara na sua mente, são crentes fracos,
e suscetíveis muito mais a quedas. Imagine, por exemplo, se Jeremias não tivesse uma confissão. O que Jeremias iria trazer à sua memória que poderia lhe dar esperança? Jeremias viu de perto a sua cidade ser destruída, pessoas sofrendo, famílias sofrendo, e aquele cenário todo trouxe dor ao coração de Jeremias. Ele escreve um livro de lamento, e um determinado no livro do lamento, Jeremias diz assim: eu já não tenho mais esperança, o que eu estou vivendo é como uma bebida muito amarga, porque não há mais o que fazer. Jeremias olha para a situação difícil, o caos instalado, e ele lembra da amargura que é viver aquele momento. Mas parece que ele sacode a cabeça. Jeremias tinha uma confissão, e ele então diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eis a confissão de Jeremias, e você sabe, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois ela se renova a cada manhã. Jeremias tinha uma confissão para permanecer firme no momento difícil da sua história, e na confissão de Jeremias, ele lembrou-se que Deus é misericordioso, que Deus é bom e que Deus é fiel. Imagine, por exemplo, se Jó não tivesse uma confissão, e a história de Jó nós conhecemos, o homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, mas Deus permitiu que Jó passasse por tudo que ele passou, tragédias atrás de tragédias, dor atrás de dores, perda da família, da saúde, dos bens, os amigos que não vieram para ajudar aumentavam a sua dor. Capítulo 19, talvez seja o momento pior da vida de Jó. Crianças passavam e zombavam dele, o hálito dele era desagradável, os únicos servos que sobraram não o obedeciam, ele estava no fundo do poço. Imagine se Jó não tivesse uma confissão, como ele permaneceria firme num momento tão difícil da sua história. Mas quando nós lemos Jó, capítulo 19, versículo 25, Jó tinha uma confissão. No meio do caos, a confissão dele era: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois que ele declara isso, o que mudou na vida de Jó? Nada. O cenário não mudou, mas ele permaneceu firme, porque ele tinha uma confissão. O que seria de Paulo se ele não tivesse uma confissão? Um homem que chega a dizer para a igreja: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O homem que teve experiências gloriosas com Deus que a gente nem compreende, um tal de terceiro céu. O homem que tinha intimidade com Deus, que pregava e pessoas se convertiam, pessoas eram curadas. Mas ele foi preso por causa do Evangelho. E mesmo preso, ele escreve uma carta de encorajamento para um jovem pastor, filho na fé, Timóteo. E nessa carta pastoral, para um jovem pastor, Paulo demonstra ter uma confissão, porque diante do momento difícil da sua vida, da sensação que a morte estava próxima, Paulo já entendia: não tem mais muito o que fazer, eu sei, o meu tempo do fim está chegando. O sentimento de estar só era real. No final da carta Paulo diz: olha, vem até mim, manda fulano para perto de mim, traz uma capa porque o frio está chegando, traz os rolos para poder ler, está difícil. Ele tinha uma confissão: porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para me guardar. Então ele diz para Timóteo: permaneça firme, Timóteo, porque Paulo tinha uma confissão. Então ele permaneceu firme quando as coisas não estavam indo bem. Imagine se Davi não tivesse uma confissão. Como seria possível dormir em paz diante de um cenário familiar tão caótico, quando Absalão, seu próprio filho, se levanta contra ele, rouba o seu trono e passa a perseguir Davi. Davi foge. Davi poderia ter lutado contra o seu filho e certamente venceria, mas ele não fez isso. Davi foge do palácio, foge de casa e passa por algum período de tempo da sua vida fugindo do próprio filho. O Salmo 3 foi escrito nesse contexto. A situação de Davi era tão ruim, que na sua poesia, Davi diz que as pessoas diziam sobre ele: não há em Deus salvação. A situação de Davi era tão complicada,
que as pessoas diziam: nem Jesus dá jeito. Mas Davi tinha uma confissão, e por causa dessa confissão, diante de todo o caos que ele estava vivendo, ele diz: eu vou deitar, eu vou dormir, e se eu acordar, eu vou acordar porque o Senhor me sustenta. A igreja, na época da carta aos Hebreus, quando foi escrita, passava por momentos difíceis. Então, o pastor diz para aquela igreja: conserve firme a sua confissão. Aquilo que nós cremos, aquilo que nós aprendemos desde criança na igreja, sabe aquelas doutrinas que a gente pensa que nunca vai servir para nada para a gente? Elas servem. Quanto mais firmeza doutrinária nós tivermos, mais força nós teremos para encarar os momentos difíceis da vida, porque nós vamos trazer à memória o que vai nos dar esperança, e aí nós vamos ter o que lembrar para nos dar esperança. Em tempos difíceis, conserve firme a nossa confissão. Que confissão é essa? O pastor, no texto que nós lemos, enfatiza um encorajamento: permaneçam firmes naquilo que vocês acreditam. Mas no que a igreja acreditava? Claro que são muitas coisas, mas tem um ponto que o pastor destaca no texto, um aspecto dessa confissão destacado, que tem a ver com o que nós chamamos na teologia dos ofícios de Cristo. E nós sabemos que Jesus se apresenta a nós como profeta, sacerdote e rei. E o autor da carta, ele trata desses ofícios em alguns momentos da sua carta. Mas aqui, quando ele diz para a igreja: permaneça firme na sua confissão, o autor passa a falar de Jesus como sumo sacerdote. No contexto judaico, o sumo sacerdote era uma espécie de chefe de sacerdotes. Eles tinham a responsabilidade de, uma vez ao ano, entrar no Santíssimo Lugar, e ninguém mais podia entrar ali, só eles. E era uma vez ao ano eles entravam ali, e no Santíssimo Lugar estava o objeto mais precioso do contexto judaico, a Arca da Aliança. E o sumo sacerdote entrava naquele lugar para oferecer sacrifício, primeiramente para ele mesmo, o perdão dos seus próprios pecados, e depois para o pecado de um povo como um todo. E esse ofício do sumo sacerdote, como todos os elementos do Antigo Testamento, e a carta aos Hebreus fala disso, aponta para Jesus. O autor da carta, o pastor, diante de uma igreja vivendo tempos difíceis, o autor da carta, ele apresenta esse aspecto da doutrina, o ofício de Cristo, Jesus como sendo o sumo sacerdote. Mas é curioso porque Jesus é superior. Jesus é superior a Arão e todos os outros sumos sacerdotes. Por isso que o versículo 14, ele diz que Jesus é o grande sumo sacerdote. Não é mais um e o último sumo sacerdote. Ele é o grande, porque Jesus é superior a todos os outros que já existiram. Os sumos sacerdotes, eles eram os únicos que entravam no Santíssimo Lugar, que era o lugar mais perto da presença de Deus, por causa da Arca da Aliança que ali estava. Mas Jesus é muito maior do que os sumos sacerdotes do Antigo Testamento, porque o versículo 14 diz que, como grande sumo sacerdote, Jesus não entrou no Santíssimo Lugar, ele penetrou os céus, ele foi mais longe, ele foi a lugares que sacerdote nenhum conseguiu entrar, que sumo sacerdote nenhum conseguiu entrar. Isso significa que Jesus, ao vencer a morte, ele foi assunto ao céu, ele penetrou os céus. Ele então sentou à destra do Pai, do lado do trono do Pai, e ali Jesus nos garantiu, nele, acesso à presença de Deus. Como o autor vai trabalhar isso de maneira mais clara no capítulo 10, versículo 19 a 22, que nós cantamos sobre isso hoje. O véu se rasgou na narrativa dos evangelhos, de alto a baixo, porque Jesus rompeu, ele penetrou os céus como grande sumo sacerdote,
Mas note que o que o pastor queria enfatizar, para encorajar a igreja, é que esse sumo sacerdote Jesus não está alheio ao que acontece conosco. Versículo 15, ele se compadece de nós, ele sabe o que nós passamos, e ele não é indiferente ao que nós passamos. Jesus tem compaixão de nós, ele se compadece das nossas fraquezas. E nas narrativas dos evangelhos, nós encontramos esse Jesus se compadecendo, como por exemplo, Mateus capítulo 9, versículo 36, diante de uma multidão, o texto diz: compadeceu-se delas, das pessoas que ali estavam, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus olhou para aquelas pessoas, entendendo o que elas precisavam, e Jesus se compadeceu delas. Como também vemos em Lucas capítulo 19, 41, num lugar mais alto, Jesus pôde ver a cidade de Jerusalém, um pouco mais distante, e Jesus sabia o que aconteceria com aquela cidade. Ela seria mais uma vez conquistada e mais uma vez destruída. E o texto diz: quando ia chegando, vendo a cidade, Jesus chorou, porque Jesus tem compaixão. Jesus então, e o autor da carta nos lembra isso, ele experimentou das piores dores humanas. Jesus sabe o que é padecer, Jesus sabe o que é ser tentado, Jesus sabe o que é perder quem se ama. Ele chorou a morte de Lázaro, ele sabe o que é ser traído, ele foi traído por Judas, ele sabe o que é ser abandonado. Onde estavam seus discípulos no momento que Jesus mais precisou da companhia deles? Pedro negou, os outros sei lá onde estavam. Jesus sabe o que é padecer, Jesus sabe o que é sentir dor. Irmãos, Jesus sabe o que você está passando. Se você está passando tempos difíceis, Ele, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, Ele se compadece de você. Ele não é indiferente ao momento seu de agora. Jesus continua tendo compaixão de você, Ele continua se compadecendo de nós. Sabe quem quer nos convencer de que Jesus não está nem aí para nós? O diabo. Ele é sempre assim, astuto e presente. Ele sempre quer convencer a nós que Jesus não está ligando para o que nós estamos passando. Por isso, o autor da carta, entendendo o cenário da igreja do momento, ele diz: permaneça firme na sua confissão. Jesus é o grande sumo sacerdote, Jesus se compadece de vocês. Vocês estão sofrendo por causa do abandono de irmãos? Eu sei que isso dói, é triste. Vocês estão sofrendo dores por causa de perseguição que está por vir ou já chegou? Eu sei que dói, mas permaneçam firmes. Jesus está com vocês, se compadece de vocês. Vale a pena reforçar: o fato de Jesus ser o nosso sumo sacerdote implica em que Ele nos garante acesso livre à presença de Deus. Por isso, no versículo 16, o autor diz que nós devemos achegar confiadamente junto ao trono da graça. Jesus então penetra os céus para levar-nos ao Pai. Nós agora podemos então, em Cristo, estar perto de Deus. No período dos reis, as pessoas que queriam pedir algo para o rei, eles se apresentavam à presença do rei para pedir algum favor. E o rei tinha um objeto nas suas mãos, um cetro, e se o rei apontasse o cetro, você pode falar. Você quer falar? Eu aponto para você, agora você pode falar. Mas se o rei não apontasse o cetro, calado você tinha que ficar. Não vou, silêncio. Um episódio interessante, curioso e bonito da história de Esté, quando sabia da realidade do seu povo, do que estava para acontecer, ela ia se apresentar ao rei, que embora fosse seu marido, continuava sendo rei, ela também não podia chegar de qualquer jeito. Então a tensão estava ali, e sabia do risco que ela corria, de ser encarada como alguém que afrontou a autoridade do rei, entrando sem ser convidada, falando sem pedir, sem autorização. E ela faz isso, vai diante do seu marido, o rei,
E a atenção é, será que ele vai estender o cetro para eu falar ou não vai? Vou conseguir ou não vou? E o cetro é estendido, ela fala o que estava acontecendo com o seu povo. Sabe o que significa Jesus ser o nosso grande sumo sacerdote, que penetrou os céus e nos dá acesso livre à presença de Deus? O cetro está estendido o tempo todo para nós. Nós temos acesso livre à presença de Deus. O tempo inteiro o cetro está estendido. O rei está dizendo, pode falar, pode pedir. O autor está lembrando a igreja sobre esse aspecto glorioso, porque no versículo 16 ele diz que o trono é da graça. Podemos nos achegar ao trono da graça. A igreja passava pelo seu momento difícil, sim, mas o seu momento difícil, a ocasião era oportuna, para que aquela igreja não esquecesse da confissão, trazendo à memória que Jesus é o grande sumo sacerdote. Então, essa igreja poderia estar aos pés de Jesus, e o autor diz para nós, para receber de Jesus misericórdia e graça, o socorro era bem presente. Em Cristo há perdão, acolhimento, compaixão e ajuda. Contemplemos de todas as formas, mas a gente não pode esquecer de ir a Ele. Podemos ir a Jesus várias e várias vezes. Então, nós não precisamos nos esconder de Jesus, e nem esconder dele as nossas fraquezas, porque Jesus é o grande sumo sacerdote, que está pronto a nos socorrer. 60 anos de história. Como vai sua família nesse momento da história desta igreja? Vai bem? Vai mal? Você como está? Quais são as lutas que você tem enfrentado, que a igreja sente? Porque Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, já nos ensinou, quando um membro sofre, todo o corpo sofre com ele. Óbvio, se há problemas em famílias aqui, a igreja toda vai sofrer. Por isso eu volto a perguntar como está a sua família. Diante de tudo que nós temos vivido, que tem gerado em nós cansaço, vontade de desistir, que tem tirado a nossa motivação, nosso ânimo, que tem feito com que a gente não consiga olhar para frente com um olhar de esperança, diante de todo o nosso sofrimento, seja ele fruto de pecado ou simplesmente provação, diante das dores que nós sentimos todos os dias, diante da dificuldade de permanecer esperançoso, a pergunta é: o que nós podemos fazer? E a Bíblia nos ensina o que nós podemos fazer. Conserve firme a sua confissão. Em quem você crê? Traga sua memória, Deus que você crê. O que nós podemos fazer diante disso tudo? Naquilo que você crê, certamente tem uma gaveta ali. Quando você abrir, você vai pegar um documento, o que eu creio? Jesus é o grande sumo sacerdote. Isso significa que Ele se compadece de mim, e Ele está comigo, presente na minha vida. Diante das lutas que nós passamos, de tudo que nos faz sofrer, nós devemos recorrer ao trono da graça, e a gente faz isso por meio da oração. É impossível viver uma história de igreja sem famílias ficarem abaladas. Isso é impossível, porque o sofrimento faz parte da vida cristã, e as nossas famílias serão abaladas por razões diversas, e a nossa igreja vai sofrer por causa desses abalos. Isso é normal, não tem como a gente fugir disso, mas a gente pode permanecer firme, porque o Senhor está conosco. Nesses 60 anos de história, o dono dessa igreja, que é Jesus, teve compaixão dela todos os dias da sua história. E você acha que esse Jesus que penetrou os céus, que fez tudo o que era para fazer, te abandonará? De jeito nenhum. Continuará conosco nos outros tantos anos de história dessa igreja, como nosso pastor, que se compadece de nós,
que estende a mão para nos socorrer, como um pastor que nos perdoa, como um pastor que nos acolhe, como um pastor que nos sacode, como um pastor que nos coloca no colo, como um pastor que cuida de nós. É Jesus, o nosso pastor, pastor dessa igreja, e devemos recorrer a Ele em toda a fase da nossa história. Se a sua família está vivendo momentos difíceis, o mesmo Jesus que você serviu e serve, que estava presente no momento bom, está presente na sua vida nos momentos difíceis, porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar. Como vai sua família? Coloque a sua família diante de Deus. Se você tem vivido dias difíceis, aproveite o momento para fazer o que o autor da carta nos ensina. Vá até o trono da graça em oração. O cetro já está estendido. Nós temos acesso livre à presença de Deus. Nós podemos orar, nós podemos pedir, livres em Jesus. Eu convido a você então a fazer isso, com a liberdade que nós temos de chegar até o trono da graça de Deus, colocar a sua família na presença de Deus, para que esse Deus possa cuidar de vocês nesse momento que só Deus de vocês sabe que passa, porque eu não sei. Mas tem esse momento de oração silenciosa. Chamar à frente o nosso pastor Maico, que possa orar depois de um período de oração silenciosa em nosso favor, em favor da nossa família. É o Senhor Jesus que está conosco. Porque nós temos Jesus. Muito obrigado por esse sumo sacerdote, que é grande, que é superior, que é inigualável e que se compadece de nós. Muito obrigado porque Ele é o bom pastor. Muito obrigado porque nós temos a quem recorrer. Muito obrigado porque nós não estamos sozinhos. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado a conhecer a Tua palavra, de forma que podemos reafirmar sempre a nossa confissão dentro do coração e basear a nossa fé nesta palavra. Ó Deus, muito obrigado porque esta noite, uma vez mais, o Senhor mostrou a Tua face a nós. Muito obrigado porque uma vez mais a Tua voz falou poderosa para nós. Obrigado pela vida do Teu servo, ó Deus. Obrigado pela instrumentalidade do Espírito Santo na vida dele aqui. Ó Deus, e pedimos que o Senhor aplique essas verdades no nosso coração. Naqueles que sofrem, ó Deus, que tenham chegado aqui nessa noite e ao saírem agora, saiam encorajados a lidar com as lutas e as dificuldades da vida. Aos amedrontados, ó Deus, que tenham saído daqui com um novo ânimo para vencer os medos. Aos desanimados, que saiam daqui com energia. Aos que estão tropeçando na fé, que nessa noite saiam daqui com as pernas firmes, andando na direção de Jesus. Ó Deus, nós oramos porque o Senhor uma vez mais nos garantiu que temos um grande sumo sacerdote e que o Teu cetro está sempre estendido na nossa direção, dizendo: fala, filho. E nós falamos, pedindo o Teu socorro para a nossa vida, para a vida das pessoas que a gente ama, para a vida dos membros dessa igreja, para a vida dos ex-membros desta igreja, para a vida dos membros da igreja que já estão quase virando ex porque estão desanimados, para a vida de quem está forte, para o Senhor não permitir que venham a cair. Ó Deus, muito obrigado por quem é Jesus. Muito obrigado porque nós podemos dizer estas palavras e fazer essa oração na certeza, na imensa certeza de que tem alguém ouvindo. E não é um alguém que só ouve, mas é um alguém que faz alguma coisa. E esse alguém é o Senhor. Muito obrigado, Deus. Louvado seja o Teu nome.
Louvado seja o nome do teu Filho, o sumo sacerdote que se compadece de nós, Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos. Amém e amém.